Então, galera, como um inscrito meu pediu, finalmente, depois de séculos, eu irei fazer a unificação da Alemanha. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo por causa que eu estava preparando algumas coisas e também fazendo algumas coisas e também por causa que eu enrolei demais. Por causa que eu fiquei com preguiça. Mas então vamos para o vídeo. Vocês devem conhecer a Alemanha por ser um país na Europa, mas só que antes ela era muito maior. E também hoje iremos ver como foi a unificação da Alemanha e como ela surgiu. Espera. O que hoje conhecemos como Alemanha e pequenas partes da Polônia e um pedacinho dos Bálticos. Isso era a Alemanha naquela época. Não era a Alemanha. Era mais um monte de países, que eram tudo cidades livres e independentes. Mas um país queria unificar a Alemanha. Quem era? O Reino da Prússia. Não é Rússia. Prússia. Mas só que naquela época havia dois planos para a unificação alemã. Existia o plano que era para a Alemanha menor, que ia ter o Reino da Prússia, não Rússia, Prússia no comando, e o plano de unificação para unificar com a Áustria, onde teria a Áustria no comando. Que era esse daqui, que esse seria o tamanho com a Áustria no comando, chamado de Alemanha Menor. O mapa da Alemanha naquela época era mais ou menos isso, com a cor azul sendo o Reino da Prússia, verde um outro reino que sei lá o que é, que eu esqueci o nome, e mais um monte de cidade livres e independentes que não consegui representar no mapa por causa que é tudo minúsculo. Os estados em cinza são os estados de influência francesa e o preto os estados de influência austríaca. Vermelho o reino de Schleswig e Holstein é o amarelo. E era mais ou menos isso. Mas a Prússia já tinha um plano para tornar um estado germânico dominante lá. Mas só que na época já havia uma associação germânica que não era bem um país, era mais uma associação política e econômica. Era a Confederação Germânica, que não era um país. Naquela época, o Reino da Prússia, para unificar a Alemanha, ele começou, podemos dizer, ele começou fazendo amizade, ajudando os outros países da Europa para que eles não declarassem guerra ao Reino da Prússia. Não é Rússia, é Prússia. E aí, mas só que aí havia um obstáculo, por causa que aí eles começaram a se expandir. Ele se aliou ao reino, ou melhor, o Império Austríaco para derrotar a Dinamarca, que afirmava que os estados de Schleswig e Holstein eram províncias dinamarquesas. Então aí começou a guerra. Espera, vou ter que arrumar aqui. Onde que os dois venceram. E enquanto Schleswig ficou com a Prússia e Holstein ficou com a Áustria. Mas só que por alguns motivos de desentendimento ocorreu uma guerra entre os dois, onde que a Prússia declarou guerra à Áustria. E aí quem se juntou o Reino da Itália, prometendo a província de essa província aqui, ó, que estava sob o domínio da Áustria. Após a guerra, eles ganharam. E aí, o Reino da Prússia se expandiu demais e ficou enorme. E declarou a Confederação Norte Germânica. E a Áustria, na guerra, ela acabou perdendo os estados de influência austríaca. Aí eles ficaram independentes. Foi por pouco que eles não foram anexados pela Confederação Norte Germânica. Mas só que ainda faltava
um obstáculo. Era o reino da França, ou melhor, o Império Francês, que era o terceiro Império Francês, eu acho. Ou o segundo, não sei. Então, começou a Guerra Franco-Prussiana. Por causa que os franceses, eles tinham muita influência aqui, nesses estados. Ops. Então, aconteceu mais uma guerra. E o que aconteceu? A Prússia ganhou. É o que aconteceu? Sim, o reino da Prússia ganhou. E aí, eles ficaram desse tamanho, enormes. Hoje a Alemanha é minúscula. E eles ganharam algumas regiões da França, que foi a região da Alsácia e Lorena, que mais tarde voltou a fazer parte da França com a WW1. Para quem não sabe, WW1 é World War 1, que significa World World é o mundo, e War, guerra, que foi Primeira Guerra Mundial. E acabou. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. E deixem um like e se inscrevam no canal. Eu não sei porque eu coloquei esse meme de fundo. Não sei. Então, espero que tenham gostado. E desculpe eu ter demorado 1000 anos para mandar os vídeos. Tchau. E obrigado, Alemanha. Eu vi seu comentário. Mas eu não vou falar seu nome por causa que eu quero preservar a privacidade.